Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Hoje nós vamos abordar o tópico 2 da sua prova, que é a importância do açúcar para a economia local. Nós vamos abater aqui no canal todo o edital. Então, hoje, esse tópico eu acho importantíssimo e acho que deve cair uma questão na sua prova. Esse período do açúcar, ele é crucial para Pernambuco, beleza? Você que está chegando aqui agora, segue o nosso canal, dá aquela curtida, dá um comentário, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha para os seus amigos que vão fazer o concurso da PM e para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, beleza? Dois avisos. Primeiro, a gente vai ter o nosso aulão dia 29/11. Então, se você quiser um aulão online de 3 horas, mais ou menos 3 horas de duração, resolvendo questão com conteúdo de História de Pernambuco para PMPE, é só falar comigo aqui, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui embaixo, custa R$ 15 e você pode fazer comigo. Em dezembro irá começar a nossa isolada, 4 encontros presencial em Recife e online também, se você quiser online. 4 encontros por R$ 100 com material, também você vai ter isso. E tem a nossa apostila, focada em história. A gente teve uma mudança, porque tem uma apostila completa, mas houve uma mudança aí que a gente não conseguiu fazer o material todo, mas a apostila de história completa vai sair para você. É só mandar mensagem aqui no meu WhatsApp também, que eu mando para você a apostila. A gente está vendendo a apostila também para o concurso de História de Pernambuco, focado para você. É a apostila pós-edital. Todo esse material é específico do concurso de Pernambuco da PMPE, focado no seu edital. Beleza? Então, vamos nessa. Meu povo, o açúcar. E eu vou logo usar um termo que um professor muito importante chamado Evaldo Cabral de Mello, se você quiser ler texto, jogar na internet aí, ele escreve muito sobre isso. Evaldo Cabral de Mello, ele usa o termo açucarocracia, porque cracia é governo, democracia, né? Cracia é governo, então ele fala como o governo do açúcar. É isso que existe em Pernambuco nesse momento, o governo do açúcar. E aí, por que isso aqui é importante? Primeira coisa que você precisa entender, você que está anotando aí, o açúcar era um produto extremamente caro. Porque na cabeça da gente, o açúcar é um produto normal, você vai ali no mercado e compra. Não era assim. O açúcar era um produto raro e caro. Tanto é que naquela época usava-se o termo ouro branco. O açúcar era tão caro que ele era como se fosse um ouro branco. Então ele era um produto que era produzido em pequena escala, você não tinha o açúcar em largas quantidades nesse momento aqui. Compreenderam isso? Então essa importância é fundamental para você entender esse processo aí. Existia açúcar antes? Tinha. Portugal tinha o conhecimento do açúcar na ilha dos Açores e Madeira. Esses dois nomes são importantes, Açores e Madeira. O pessoal que gosta de futebol sabe que Cristiano Ronaldo é nascido na Ilha da Madeira, por exemplo. É uma ilha perto da África, mas que pertence a Portugal. Então esse processo aí, Portugal testava muita coisa lá, mas em menor quantidade. Açores e Madeira são ilhas, são pequenas. Quando chega em Pernambuco é uma produção em larga escala, entenderam? Então uma coisa é você produzir aqui 1 tonelada de açúcar, outra coisa é você produzir 100 toneladas de açúcar, isso faz toda a diferença, ok? Quem é que traz o açúcar para Pernambuco? Duarte Coelho, grave isso. Duarte Coelho traz o açúcar para Pernambuco. Agora, por que isso? Porque antes você já tinha açúcar, mas nos chamados engenhos textos. Então, como o Duarte Coelho já tinha vindo para Pernambuco, ele sabe que tem açúcar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai produzir açúcar. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto muito importante nesse momento, ele sabe que não tem ouro. Olha a aula passada que eu falei sobre o ouro. Ele sabe que não tem ouro, então o que ele vai dizer? Opa, ouro não tem. Então o que eu vou trazer para Pernambuco? Açúcar. Beleza? Então a capitania de Pernambuco, nos seus primeiros anos, nos primeiros séculos dela, ela vai ser focada na produção açucareira, porque ela sabe que aqui esse é um produto muito rentável, ok? Por que Pernambuco é um local bom para o açúcar? 2 pontos. Primeiro, solo. O nosso solo é o solo massapê, grave esse nome, massapê ou terra roxa. É um solo fácil de produzir açúcar, a cana de açúcar, né? Então, você vai ter ali o solo massapê. E o outro é o clima quente e úmido. Até por isso, grave isso aí que é muito importante, o açúcar é um produto do litoral. Grave isso. O açúcar é um produto do litoral. Pare e pense. Você já viu açúcar em Petrolina?
produção de cana-de-açúcar em Cabrobó? Não tem, porque o sertão ele não tem terra roxa, solo massapê, e ele também não tem um clima quente e úmido, é um clima árido, ok? Não caiu geografia para vocês, né? Mas a geografia, ela a gente brinca com os geógrafos dizendo que a geografia é uma ciência auxiliar no ensino de história, mas muita coisa em geografia é crucial para a gente entender a história também. Então, se plantou açúcar por quê? Por exemplo, se cair na sua prova, olha aí para cair na sua prova, o ambiente, solo e clima foram cruciais para a definição de Pernambuco como um grande produtor açucareiro. Perfeito. Entenderam isso? É perfeito. Você não vai produzir, por exemplo, uva no litoral pernambucano. Não tem como. Uva é de local frio. Não tem. A gente está passando um calor e aqui é um local quente. Não é verdade isso? Então vamos lá. Uma coisa muito importante. Já existia a participação holandesa. Como professor, mas espera aí. A Holanda não entrou em Pernambuco no século XVII, mas a Holanda invade Pernambuco no século XVII. Nós ainda vamos falar sobre isso. No século XVI, significa nos primeiros momentos da colonização, a Holanda, ela investia, ou seja, ela dava dinheiro para que houvesse a produção. 2, Portugal produzia. Quando esse açúcar voltava, quem é que refinava o açúcar? A Holanda. Então quer dizer que a Holanda participava da produção açucareira em Pernambuco desde os seus primórdios. Perfeito. A Holanda participava, mas não com a colonização. Ela não produzia. Quem fazia isso era Portugal. E como é que acontecia isso? O açúcar, ele saía do chamado torrão de açúcar daqui de Pernambuco, como se fosse uma rapadura. Tu já viu uma rapadura, tenho certeza disso. Mal comparando, é como se você exportasse a rapadura. A Holanda, ela refina, transforma no açúcar que a gente conhece, que inclusive tem o nome de refinado, e vende para os países europeus. Então a gente diz que ela participa do refino e da distribuição. Beleza? Uma coisa muito importante, aquela pausa que a gente sempre dá. Você tem 2 jeitos de ajudar o nosso canal. O primeiro é curtindo, comentando e compartilhando o nosso canal. Faz esse vídeo crescer para um monte de gente. A segunda forma é você ajudando através do Pix, que eu sempre deixo aqui embaixo. Então, você dando aquela contribuição, dando aquele cafezinho, colocando um valor, mesmo que pequeno, ajuda o nosso canal a crescer também, a melhorar, a conseguir mais produtos e melhorar o canal, a distribuição, para a gente conseguir fazer uma edição legal, tudo isso nesse momento, beleza? Então, você tem esses 2 jeitos de contribuir com o nosso canal, que tem conteúdo gratuito e seguirá sendo gratuito, mas você pode ajudar o nosso canal a crescer, beleza? Voltando. Aqui eu quero que você grave esse nome, escreva esse nome, Plantation. Por que esse nome Plantation ele é tão importante nesse momento? Porque você precisa entender que este é um tipo de produção. Então, Plantation é um tipo de produção que vai ter 4 características. Grave isso. Aí você vai anotar aí, você acompanha o nosso canal com papel e caneta, tenho certeza. Anote aí, Plantation, 4 características. A primeira, monocultura, que é mono, uma só. Então, só produzia cana-de-açúcar. Uma pausa, agora veja. É complexo. História é complexo. Só produzir açúcar significa não tem nenhum produto que vá competir com o açúcar. Nenhum. Mas, além da produção açucareira, você tem outras plantações que são chamadas de lavouras de subsistência ou brecha camponesa. Quais são? 3. Mandioca. Para quê? Para que servia a mandioca no período colonial? A alimentação. Lembre disso, o povo comia muita macaxeira. Comia muita macaxeira naquele período. 2. Tabaco. Tabaco é fumo. Para que servia o fumo? Sobretudo para trazer escravos de África. Portugal não ia para a África, nas feitorias africanas, e trocava gente por alguma coisa. Que alguma coisa era essa? Eram muitos instrumentos de metal para guerra, mas também você vai ter uma produção você vai ter uma produção você vai ter uma produção de tabaco para troca com os escravos, beleza? Então, esse é um ponto. Terceiro produto, então, mandioca, tabaco e algodão. Para produzir o quê? Roupa. Onde? Na Inglaterra. Aí veja só. A mandioca é interna. Tabaco e algodão são externos. O tabaco é para a África, o algodão é para a Europa. Que lugar da Europa? Qual é o lugar que teve a primeira revolução industrial? Onde começou? Inglaterra.
beleza? Grava isso. A produção de algodão em Pernambuco está ligada à produção da Revolução Industrial na Inglaterra. Perfeito. Nós somos o maior produtor de algodão do mundo? Não erre isso. Nós somos o maior produtor de açúcar. Nós somos o maior produtor de açúcar do Brasil e do mundo. Tá bem? É isso. Monocultura. Segundo ponto, exportação. É claro, a cana-de-açúcar, o açúcar é feito para fora, você mandava isso para fora, exportava o produto. Não era para consumo interno, mas nós temos consumo interno. Uma coisa que você tem muito consumo interno é o quê? Cachaça, a lapadinha de cachaça. Tanto é que ali em Vitória de Santo Antão você tem uma pitu gigante. Por quê? Porque a cana faz parte do consumo pernambucano muito forte. Tá certo? Então grave isso. Então a cana ela tem esse produto. Outra coisa importante, o doce pernambucano ele é muito famoso, porque perceba, açúcar era muito caro, certo? Então o açúcar ele era também uma distinção social. Olha como isso pode cair na tua prova. O açúcar, como um produto caro, ele estava nas famílias abastadas como um produto de distinção na sociedade. Significa, eu sou rico, sou um senhor de engenho, vou receber um outro senhor de engenho. O que rico gosta de fazer? Se amostrar. O que eu faço para me amostrar? Eu sirvo coisas doces, coisas muito açucaradas, muitos bolos, muitas tortas doces. Para quê? Para mostrar que eu tenho condições de botar aquele material doce para ele consumir. Entendeu isso? Então isto é importante para a gente pensar produção açucareira nesse momento em Pernambuco e no Brasil. Filé? Estão acompanhando a aula aí direitinho, né? Essa aula fica um pouco maior porque o conteúdo é muito extenso, mas acredito que vocês estão pegando tudo aí nesse momento. Vou de novo. Monocultura, exportação. Terceiro, escravismo. Base da mão de obra escrava. Escravidão, sobretudo em maior número, africana. O que você não vai marcar na sua prova de jeito nenhum. Duas coisas. Primeiro, dizer que todo mundo que trabalhava na lavoura era escravo. Falso. Você tem, sobretudo, o mestre do açúcar, você tem capatazes, você tem outras pessoas. Então, você não pode dizer que todo mundo. Agora, qual é a maior parte dos trabalhadores? Escravos. Segundo ponto. Existia escravidão indígena? Sim. A maior parte da escravidão era africana, beleza. Mas existia escravidão indígena. Você não pode errar isso de maneira nenhuma, ok? Então grave isso na sua prova, que é muito importante. Aqui eu vou citar o historiador Marcos Carvalho, um historiador da UFPE, que é muito bom também nesse conteúdo. Eu digo isso, gente, porque nós estudamos muito para trazer esse conteúdo condensado para você. Eu vi muita gente dizendo, professor, é bem prático, bem objetivo, sim. Nosso objetivo aqui é ser bem objetivo, mas a gente estuda muito para trazer um conteúdo objetivo para vocês, certo? Então, trouxe dois historiadores hoje, Evaldo Cabral de Melo, Marcos Carvalho. São duas pessoas muito importantes nesse período para a gente pensar isso, tá certo? Então, o Marcos Carvalho ele vai dizer o quê? Os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho. Grave isso. Os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, ok? E último ponto, latifúndio. O que é latifúndio? Grande extensão de terra. A produção açucareira em Pernambuco se deu em maior parte em pequenas produções. Falso. Absurdo dizer isso. A produção ela é larga, são pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, elas são riquíssimas e poderosas e elas têm essa produção aqui nesse momento, tá certo? Então a gente tem grandes produções açucareiras aqui nesse momento. Vou repetir os 4 pontos: monocultura, exportação, escravismo e latifúndio, ok? Pernambuco foi a capitania que deu mais lucro. Isso está lá na música de Reginaldo Rossi. Já escutasse Reginaldo Rossi? Recife, minha cidade. Professor, para que eu vou escutar Reginaldo Rossi? Porque está lá na sua prova. Está lá no seu edital. Eu sabia disso? Que no seu edital está falando sobre cultura pernambucana. E o brega é patrimônio de Pernambuco. Então você tem que escutar músicas pernambucanas nesse período de edital. Enquanto você está escutando música, não vai escutar a Taylor Swift não, sei lá, qualquer coisa. Vai escutar música pernambucana, porque pode cair na sua prova. Cultura, música pernambucana. Se você não consome, sobretudo quem é de outros estados, vai lá ouvir Lia de Itamaracá, Chico Sainz, Reginaldo Rossi, Luiz Gonzaga, tudo isso. Fique tranquilo que vai estar no canal sobre isso também, beleza? E Pernambuco foi a capitania que deu mais lucro nesse momento. Ninguém produzia mais açúcar do que Pernambuco, beleza? Isso é muito importante. E aí nós temos instrumentos importantes aqui que são a Casa Grande e a Senzala.
Casagrande e Senzala está lá no livro de Gilberto Freire com esse nome, mas é lá do século XX esse termo. O que eu quero que você grave sobre Casagrande e Senzala? É que era onde se dividia o patrão, a família patronal né, do senhor de engenho ficava na Casa Grande e nesse momento os escravos ficavam na senzala. Então existia essa divisão que vai permanecer durante muito tempo nesse processo, tá certo? E a gente tem muitos resquícios dessa aristocracia até hoje, essa visão aristocrática do engenheiro. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa rica e diz é um usineiro? Essas pessoas continuam tendo muito dinheiro ainda hoje. Então esse processo ele é muito importante para a gente conseguir pensar a história de Pernambuco e do Brasil. Beleza? É isso, meu povo. Grave isso na sua prova. Tenho certeza que você vai ter uma boa prova. Aulão, dia 29/11. Apostila, isolada em dezembro. A gente tem tudo isso aqui para você gabaritar história. Tamo junto. Curte, comenta, compartilha, segue. Que a gente, tenho certeza que a gente vai aqui ter muita gente gabaritando história e passando na PM. Você tem aí, 2 meses, pouco mais de 2 meses para estar para essa prova. Tamo junto. Tô torcendo por você. Forte abraço.